Assim como Filemon e Filipenses, a carta aos Colossenses e aos Efésios foram escritas durante a primeira prisão de Paulo em Roma, lá por 60 depois de Cristo. Ambas as cartas zelam pela unidade da igreja. Afinal, se no mundo atual, em 2000 anos de história do cristianismo, chegamos a milhares de denominações diferentes, então, como os apóstolos pretendiam manter a unidade do corpo de Cristo, ilustração com a qual descreviam a igreja? Aos Efésios, Paulo escreveu: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Efésios 4, 3-7. Filipos havia sido a primeira igreja fundada por Paulo na Europa, e Paulo insistia por uma unidade do corpo de Cristo na terra, manifesta em inúmeras comunidades de crentes que estavam unidas pelos temas abordados nestes poucos versos. É notável que Paulo não diga que havia uma só forma de cristãos se vestirem, porque o cristianismo incluía diversas culturas. Não diz haver uma só nacionalidade ou um só idioma sagrado. Não há uma só forma de cantar os hinos, nem uma só posição física para praticar as orações. Mas, assim como o Concílio de Jerusalém encontrou assuntos controversos sem aparente revelação direta, sempre haveria debate sobre novos temas. Novos conversos trariam influências de sua própria história e cultura. E, sem dúvida, surgiram divergências sobre como interpretar diversos assuntos de fé ou procedimentos. Por fim, haveria questões sobre quem poderia liderar e como o dinheiro deveria ser usado. Como manter a unidade cristã? Bem-vindos ao Observatório 7, onde contamos a história mundial de forma simultânea, conectada e interdisciplinar, com 7 saberes, sendo eles história, arqueologia, antropologia, ciência, filosofia, arte e teologia cristã. Inscreva-se para mais episódios sobre nossa série a respeito do século de Cristo ou de outras séries. E lembre-se que o vídeo a seguir, além de usar imagens meramente ilustrativas, desconsidera o contexto original delas e é repleto de generalizações e simplificações baseadas na bibliografia abaixo do título. Não sabemos ao certo se Paulo ou outra pessoa fundou a igreja em Colossos, cidade na região onde hoje é a Turquia, mas eles respeitavam muito o apóstolo e mantinham contato por Epáfras, um amigo de Paulo, e estavam sendo vítimas de ensinos contrários à doutrina apostólica, que aparentemente era uma mistura de judaísmo legalista com algum tipo de paganismo oriental. Alguns acreditam até que era uma forma primitiva de gnosticismo. Tanto a literatura judaica apocalíptica apócrifa quanto escritos do Mar Morto nos mostram que esta mistura não era incomum já no primeiro século. E, de fato, depois do cativeiro babilônico, a projeção pessoal de determinados mestres judeus seguidos de forma inquestionável importou muita coisa não bíblica da Babilônia, do misticismo da Pérsia e do caldeirão de ideias filosóficas e espiritualistas que vinha do Egito, onde Alexandria era o grande centro intelectual do mundo.
Estes movimentos místicos com tom de filosofia e com herança dos velhos cultos de mistérios influenciariam o cristianismo, mas já tinham chegado muito mais cedo no próprio judaísmo. Aparentemente, a Cabalá é um ramo judaico herdeiro desta antiga influência. Pelo texto da carta aos Colossenses, parece que entre as heresias desenvolvidas na comunidade cristã desta cidade, encontrava-se algo muito próximo do gnosticismo que surgiu oficialmente um pouco mais tarde na história cristã, como a ideia defendida de emanações de Deus, onde seres emanados e intermediadores se projetava a partir de Deus. E não à toa, Paulo usou a palavra grega pleroma na carta aos Colossenses para descrever que em Cristo habita não uma emanação, mas literalmente tudo, ou seja, a plenitude da divindade sem a necessidade destes seres emanados. Listas de anjos, como nos ensinos místicos judaicos, ou entidades intermediárias. A linguagem de emanações da heresia combatida por Paulo lembra bastante a Cabalá judaica, que ao mesmo tempo é uma religião de méritos humanos e ritos judaicos. Os rabinos que a propõem misturam com essas tais emanações, energias e poderes místicos contidos em números e em letras do alfabeto judaico. Algo completamente estranho ao ensino bíblico profético, mas que encontra sua base na tradição oral dos mestres do judaísmo, ensinando um conteúdo e suas tradições que são de fora das Escrituras. Em Colossenses, Paulo ataca o legalismo judaizante e apresenta Cristo como cabeça de todas as coisas materiais e espirituais, sendo Jesus sobre tudo, sustentando tudo, e um Jesus plenamente divino em Colossenses 1, verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. No capítulo 2, ele retoma o assunto da circuncisão, uma insistência dos judaizantes, assunto que já vimos aqui no canal, em especial no episódio sobre o Concílio de Jerusalém. Ele segue argumentando como em Cristo ele agora tinha uma circuncisão espiritual e como a lei apontava o pecado. Verso 14. Eles estiveram em dívida até que Cristo veio cancelar esta dívida e os libertar da condenação denunciada pela lei. Baseado nesta libertação, Paulo não quer que eles voltem às práticas judaizantes como a circuncisão. E então vem o famoso texto onde ele descreve outras práticas dos judaizantes. Colossenses 2, 16 a 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Os judaizantes estavam impondo novamente as leis cerimoniais do templo no verso 17. Paulo está argumentando que estas coisas eram sombras de Cristo. Portanto, não é que tais leis cerimoniais não tinham mais valor.
é que elas não eram mais aplicáveis, pois se eles continuassem praticando a sombra, estavam negando que o verdadeiro já viera. Ou seja, praticando rituais que anunciavam a chegada futura do Messias, negavam que o Messias havia chegado. E que rituais eram estes? Temos que nos perguntar que comida e bebida serviam de sombras para Cristo. A resposta é as comidas e bebidas das ofertas feitas no santuário. Por exemplo, a Páscoa, que era comida com um cordeiro pascal e era uma sombra do cordeiro verdadeiro que viria. Paulo está dizendo que o cristão não deve ser julgado por não comer um cordeiro pascal ou qualquer outro alimento votivo do ritual do templo, porque a sombra simbolizada pela carne comida deste animal já havia passado, e a realidade de que Cristo já tinha chegado, o verdadeiro cordeiro, estava entre eles. Continuar comendo e bebendo, como nos ritos das ofertas do santuário e das festas judaicas, seria negar que o Messias tinha chegado. Você percebeu o contexto discutido neste verso? Percebeu que Colossenses 2,16 não tem absolutamente nada a ver com carne de porco ou carnes imundas que nunca foram consumidas pelos judeus? Percebeu que ninguém está liberando para comer tais carnes proibidas em Levíticos 11? O assunto aqui é comer e beber comidas e rituais das festas judaicas que anunciavam simbolicamente a vinda do Messias. Então, por que as pessoas interpretam passagens como estas de tantas formas diferentes? Porque a unidade da igreja, quando baseada em interpretações humanas, é uma unidade muito frágil. A unidade da igreja é no Espírito, portanto na Bíblia, e a cada vez que uma pessoa tenta interpretar a Bíblia por si mesma, cria novas divisões. O verdadeiro método de interpretação da Bíblia é comparar um texto com outro, permitindo que os textos expliquem a própria Bíblia. A Bíblia é sua própria intérprete e devemos comparar texto com texto, deixando fora nossa preferência e até as nossas denominações religiosas. Veja o exemplo do texto que acabamos de mencionar, no que muitos tentam se livrar de algo que vai ter que mudar completamente o seu apetite, causando desconforto, e por isso o chamam de dieta judaica, como se Deus tivesse criado o estômago judeu diferente do estômago de qualquer outro ser humano. Mas, na verdade, a dieta não é judaica e nem foi dada a Moisés. Na verdade, ela já existia. Quando o mundo voltou do dilúvio, temos a primeira vez onde a Bíblia mostra Deus dando permissão para o homem comer carne. Em Gênesis 7, Noé já havia levado 7 pares de animais limpos e um par de animais imundos para conservar dentro da arca. Obviamente, quando após o dilúvio eles passaram a comer carne, foi dos animais que eles já sabiam serem limpos, porque Deus já tinha dado a distinção do animal limpo e imundo. E a dieta que vemos em Levíticos 11 já existia para Noé e, portanto, para toda a humanidade. Comida, no conceito bíblico, não é o que você consegue engolir ou digerir, é o que Deus, o mantenedor da vida humana, anuncia em sua palavra como alimento. Quando no Novo Testamento se discute as carnes sacrificadas aos ídolos, pode-se comer de tudo, mas de tudo o que Deus determinou como sendo alimento. Carnes imundas não eram consideradas alimento, portanto nem entram nesta questão. No Concílio de Jerusalém, Tiago salientou aos gentios que não bastava poder comer uma carne, ela tinha princípios de preparo que envolvia a saúde, como não usar carne de vítimas estranguladas, algo muito cruel e que compromete a carne com uma série de toxinas.
Por isso, Pedro, que andou com Jesus, disse que nunca havia comido coisa imunda, porque o mesmo Jesus praticava tais princípios e Pedro nunca tinha visto nada diferente. Vemos Jesus comendo peixe e outros alimentos limpos, mas quanto aos porcos de Gadara, Jesus permitiu que se lançassem ao mar, possessos de demônios, pois tais pastores de porcos estavam desobedecendo a Deus. Se estivessem obedecendo a Deus, Jesus teria permitido tal prejuízo a eles? De igual forma, ele fala no texto de Colossenses do Shabat ou Sabatá, palavra grega que tanto pode ser plural como singular do aramaico Shabata, e era o termo para dia de descanso ou inclusive o que chamaríamos hoje de feriado. Não apenas existia o Shabat ou o sábado semanal como dia de folga, onde o quarto mandamento da lei de Deus proibia o trabalho, mas também qualquer festa do calendário religioso, independente de cair na segunda, quinta ou qualquer dia da semana, se era um feriado como Páscoa ou dia da expiação, era chamado de sábado ou Shabat, o feriado. Você pode ver isso em Levíticos 23, onde o calendário estipula as festas de Israel e as chama de sábados, Shabat. Qualquer que fosse o sábado semanal ou sábado cerimonial, nenhum sábado, nenhuma lei poderia, pelos méritos do observante, servir como instrumento de salvação. Ninguém no Antigo Testamento foi salvo por guardar o sábado, nem será salvo hoje por guardar o sábado, muito menos por uma dieta alimentar. Vamos deixar isso claro para evitar nos comentários aqui deste vídeo gente tentando me convencer que o sábado não salva. Ora, estou muito de acordo com isso. Já vimos nos episódios anteriores que Paulo citou os 10 mandamentos. Então, será que dos 10 apenas o quarto mandamento seria anulado aqui nesse verso de Colossenses? Para muitos cristãos atuais, o assunto do sábado se divide nestas seguintes interpretações. Número 1. Um grupo de intérpretes insiste em trocá-lo para o domingo, embora não exista a ordem apostólica para isso em nenhum verso da Bíblia. Tais intérpretes mostram textos do Novo Testamento onde cristãos fizeram culto no domingo. O problema é que quando a Bíblia conta histórias, descreve o que aconteceu e não necessariamente o que deveria ter acontecido ou o que deveria ser imitado. Então, pelo mais que o exemplo seja bíblico, temos que entender se ele é descritivo ou se é normativo. Nada neste caso indica que seja uma norma. Ademais, o quarto mandamento não é sobre adorar no sábado, é sobre descansar no sábado, não fazendo seus próprios trabalhos seculares. Qualquer um pode adorar no dia que quiser, inclusive deveria adorar todos os dias. E sim, existem trabalhos no sábado como dos sacerdotes e daqueles que socorrem os doentes. E isso é perfeitamente lícito, como ensinou Jesus, que trabalhou no sábado fazendo trabalho missionário, embora claramente o Evangelho relata que ele deixava a carpintaria e outras tarefas e no sábado tinha o costume de ir na sinagoga, como nos mostra Lucas 4. Número 2. Outro grupo de intérpretes acreditam que é possível trocar o descanso do sábado por descanso em qualquer outro dia que lhe seja favorável, supondo que a intenção do mandamento é esta, mantida nesta boa intenção, mais cômoda de ser obedecida e menos radical. Mas nesse caso, o crente tomou de Deus sua soberania e está legislando sobre si mesmo em lugar de Deus. Resta-nos saber que outras adaptações na Bíblia ele se sentirá no direito e na vontade de fazer. Se assim fosse,
Então teríamos visto esta flexibilidade em todo o Velho Testamento. No entanto, a transgressão do sábado é um dos pecados apontados por Ezequiel para Israel ter sido punido com o exílio em Babilônia. Obviamente, a escolha do dia implica em autoridade, e esta autoridade é removida de Deus quando eu mesmo escolho o dia, abrindo caminho para que, em qualquer outro mandamento, o próprio homem decida se ou como deve obedecer. E neste caso, não há mais pecado, e o homem está rejeitando a necessidade de Cristo como substituto e salvador dos pecados. Número 3. Por fim, um terceiro grupo interpreta que todos os dias de guarda foram anulados. Entretanto, como veremos a seguir, esta conclusão enfrenta forte oposição pelo limite oferecido pelo verso seguinte, o verso 17, que estabelece que tipo de dias estão sendo tratados em Colossenses e não deveriam ser motivo para as pessoas serem julgadas por guardarem ou não. Novamente lembramos que Paulo, no verso 17, especifica que estas coisas, as comidas, festas, dias como sábados, eram sombras da realidade que já tinha vindo na forma de Jesus Cristo. Como vimos, cada feriado religioso era chamado de sábado. O sábado da Páscoa era uma sombra da cruz. O sábado das primícias era uma sombra da ressurreição de Cristo. O sábado do Pentecostes, uma sombra da pregação sobre Cristo 50 dias depois da ressurreição. O sábado do dia da expiação, uma sombra do ministério de Cristo como intercessor e juiz. E o sábado dos tabernáculos, uma sombra do retorno de Cristo. Cada sábado cerimonial se conecta com uma ilustração de uma parte do ministério de Cristo, e cada aspecto destas festas ilustram uma realidade do papel de Jesus por nós. Você pode conferir isso em detalhes num vídeo aqui do canal sobre o significado cristão das festas do antigo Israel. Para Paulo, nenhum cristão poderia ser julgado por não comemorar mais estas festas, estes dias, portanto, esse tipo de sábados, porque todos eles apontavam para um Cristo que já tinha vindo. As sombras não tinham utilidade se anunciavam alguma coisa que já tinha chegado. E o sábado semanal do quarto mandamento? Está neste grupo de sábados que apontavam para Cristo como uma sombra? O problema é que em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não há nem sequer uma alusão ou referência do sábado semanal como um símbolo de Jesus ou de coisas que Jesus viria fazer em seu ministério. Nunca se conecta o sábado semanal a alguma coisa da vida de Jesus. Pelo contrário, o quarto mandamento é uma referência ao passado e não sobre o futuro. O sábado semanal é um memorial sobre Deus como Criador e o reconhecimento de que Ele é o Criador. As festas de Israel foram dadas aos israelitas só na época de Moisés, mas o sábado semanal já existia em Gênesis 2, 1-3 e foi dado aos pais da humanidade, para lembrarem que eles não eram fruto do acaso ou de algum outro ser. Eles eram filhos de um Deus que criou todas as coisas. Este sábado não deveria ser exclusividade e aplicável somente aos judeus, porque Adão e Eva não eram judeus, eram pais de toda a humanidade. E assim vemos o profeta Isaías profetizando que os gentios que um dia reconhecessem o Deus único também deveriam abraçar o sábado como sinal do Criador, porque todos somos filhos de Adão. Abre aspas, e os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e para prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado sem profaná-lo e que se apegarem à minha aliança. Fecha aspas, Isaías 56, verso 6. O sábado não salvava, não salva e não salvará ninguém. Isso ficou claro para você que me escuta?
Sua função é outra. O sábado, quando corretamente observado, é um dia para curar, pregar e fazer o bem, no qual eu paro o meu trabalho e vivo da graça de um Deus que me sustenta com o maná dobrado. Assim ensinou Jesus, que se intitulou Senhor do Sábado e combateu tradições rabínicas que foram adicionadas sobre este dia. Obviamente, existem entendimentos diferentes deste que eu estou acabando de apresentar para você, mas que tais entendimentos diferentes discordem de mim na Bíblia, pois o que une cristãos que guardam e cristãos que não guardam sábado é a Escritura, e como disse Paulo, um só Espírito. Então é possível discordarmos sobre a guarda do sábado e ainda assim sermos irmãos? Eu te pergunto, na sua família todo mundo concorda com tudo? De fato, jamais podemos subestimar a capacidade intelectual dos outros. Posso estar errado? Você pode estar errado. Mas para me convencer, você precisa ser bíblico. E no mais, estou disposto a ter unidade em Cristo com irmãos cristãos que pensam diferente de mim em muitas coisas, desde que eles não neguem a natureza de Cristo e da Bíblia. E o que fazer com nossas diferenças? Qualquer que seja o autor da frase a seguir, ela é muito sábia. No essencial, a unidade. No não essencial, a liberdade. Em tudo, o amor. Filipenses, Colossenses são cartas escritas desde Roma buscando unidade e unidade em Cristo. Também era o tema da carta aos Efésios, uma cidade próxima à divisa da Ásia com a Europa, composta de judeus e gentios, asiáticos e europeus, escravos do império e homens livres. Paulo os exorta a uma unidade na doutrina, na organização, onde Cristo é o cabeça de um corpo invisível que transcende nossas atuais denominações religiosas, instituições e opiniões teológicas. A aquisição da unidade que preserve esta diversidade, de uma liberdade do indivíduo, sem esta diversidade infringir a conduta moral do cristão bíblico, ou a unidade sem uniformidade rígida, é a necessidade mais urgente da igreja atual. Efésios é uma revelação maravilhosa deste esforço por manter diálogo. Este diálogo nem de perto é ecumenismo, pois ecumenismo no sentido atual remonta à unificação religiosa com um sincretismo de credos e doutrinas que sintetiza tudo num caldo sem identidade. O ideal, em lugar do ecumenismo, seria o diálogo interreligioso, que é o que eu proponho aqui neste canal, onde se respeita o pensamento diferente, sem cada um precisar abrir mão de suas crenças distintivas, e que celebra os pontos comuns, aproveitando-se deles para trabalhar juntos pelo próximo e construir um mundo melhor para todos. É nesta missão de levar o Evangelho, no qual Cristo é nosso Redentor, que estamos unidos numa só fé, mesmo sendo todos nós cristãos de diferentes denominações religiosas.